Olá, esse foi o último exercício que a gente iniciou a resolução na aula anterior e vamos para ali algumas pinceladas nele, né? Para mostrar a nova forma de resolução. Então vamos lá, eu vou copiar essa figura e com ela a gente vai começar a fazer a resolução. Bom, primeiramente, quando eu tenho uma figura como essa, que tem capacitores ligados em série, como esse aqui, ó, o C3 e o C5, e esses outros aqui que eu não sei definir, eu venho aqui nesses dois pontos, esse ponto e esse ponto, onde tudo que tiver entre esses dois pontos estarão sobre o mesmo potencial, tá? Então nós temos aqui, daqui a aqui, que está sobre o mesmo potencial, mas entre eles você tem dois capacitores. Então tem um capacitor aqui e um capacitor aqui. Significa que entre esses dois pontos aqui eu tenho um potencial e entre esses dois pontos eu tenho um outro potencial. Esse e esse aqui é como se esse desenho estivesse bem aqui do outro lado, bem aqui, tanto faz, que é um segmento. Esses dois capacitores, o C1 e o C6, estarão em paralelo. Bom, aqui todos eles estarão sob o mesmo potencial. Significa que o C4 estará em paralelo com C5 e C3, que estará em paralelo, então, esse potencial aqui é o mesmo aqui, que é o mesmo potencial do C2. Então, vou enumerar isso aqui como sendo um V1 e aqui V2. Não é o potencial do capacitor 2, não. É porque eu enumerei aqui. Então, todos esses aqui serão V1 e aqui embaixo os dois serão V2. Então, esse que pode ser redesenhado aqui, né? Então também será V2. Agora o que eu vou fazer? Eu vou juntar esses dois capacitores aqui que estão ligados em série, tá? Para que eu tenha apenas um capacitor equivalente aqui. Então vai ficar assim. Tensão. Capacitor C4 em paralelo com esses dois capacitores aqui, que eu vou chamar de CA, tá? Só para evitar de ficar colocando muito número, que está em paralelo com o C2. C4, CA e C2. Aqui os dois capacitores. C6 em paralelo com o C1. Agora esses três capacitores aqui que têm o mesmo potencial, eu vou juntar e vai ficar assim, ó. Apenas um capacitor, que eu vou chamar de CB, e esses dois capacitores que estão em paralelo,
que eu vou chamar de CC. É apenas uma maneira de fazer com que eles fiquem mais enxutos, né? Então eu tenho essa figura aqui, vou dar um print aqui, tá? E vou levar ele para uma outra página. Vamos salvar. Esse aplicativo aqui não deixa você ficar mexendo muito. Por quê? Porque eu vou precisar de espaço. Então, aqui do lado. Então, vamos escrever quem é cada coisa aqui. Ó. O CA. O CA são esses dois capacitores aqui. Ó. Que é o C5 e o C3. Então, é C5, C3 dividido por C5 mais C3. Lembrando que eu coloquei os valores de cada capacitor. Ó. O C1 é 3 microfarad. O C2, que é igual, também será 3 microfarad. E aqui ele fala que o C3 é igual ao C5, que é igual a 2 vezes esse, que é igual a 2 vezes esse, que é igual a 4 micro. Então, o C3 é 4 microfarad. O C5, que também é igual, é 4 microfarad. Que, por sua vez, cada um deles é o dobro do C2. Então, o C2 é a metade. 2 microfarad. A mesma coisa com o C4, que é 2 microfarad. Tá? Então, é questão de interpretação. Ele coloca C3 igual a C5, que é igual a 2 vezes C2, que é igual a 2 vezes C4, que é igual a 4 microfarad. Quem é 4 microfarad? Esses dois aqui. Mas 2 vezes C2 é 4 microfarad. Então, C2 é 4 dividido por 2, que é 2. A mesma coisa com C4. 2C4 é igual a 4 micro. Então, C4 é 2 microfarad. A tensão que é submetida é 20,0 volts. Então, vamos lá para calcular o CA, que é o primeiro capacitor que estão ligados aqui. Esse do meio aqui. E são esses dois capacitores em série. Então, capacitor em série, produto sobre a soma. Então, C5, que é 4. O C3, que é 4. Então, produto 4 micro vezes 4 micro, dividido pela soma que dá 8 micro. Então, aqui dá 16 micro, dividido por 8, que vai dar 2 microfarad. Agora eu tenho esses três capacitores aqui, que estão em paralelo, que eu chamei de CB. Como eles estão em paralelo, CB vai ser igual a C4, C4 mesmo, né? C4, que é 2 micro. O CA, que eu encontrei, que também será 2 micro. E o C2, que é 3, C2 que é 2 microfarad, né? Então, C2, o C1 e o C6, que é 3. C1, também meio ruim aqui o texto, né? C1 e o C6 é 3. E o C2, que é 2. Então, ó, C4, que é 2. O CA, que eu encontrei aqui, que é 2. E o C2, que também é 2. Então, o C, que eu chamei de B, é 6 microfarad.
Então, aqui, 6 microfarad. E esses dois aqui, o C6 e o C1. O C6 são 3 microfarad. Como estão paralelos, eu vou chamar esse aqui de C. Czinho, tá aqui. Em paralelo, é C6, 3 microfarad, mais o C1, que é 3 microfarad. Então, o CC são 6 microfarad. Agora ficaram os dois capacitores que estão ligados em série. Então, o C, que eu vou chamar de C equivalente, vai ser esse capacitor aqui, ó. Aqui está a fonte. Vai sobrar apenas um capacitor, que é o capacitor equivalente. Ele é o produto sobre a soma. Então, é CB vezes o CC dividido por CB mais CC. Então, é 6 micro vezes 6 micro dividido por 12 micro. Então, dá 36 micro dividido por 2. 12 dá 3 microfarad. Então, essa foi a proposta que eu falei para vocês resolverem em casa, tá? Que é o item A. Determine a capacitância equivalente do circuito. Então, item A está aqui. Item B. Item B, ele quer a carga armazenada no capacitor equivalente. Então, C equivalente é igual a carga total dividido pela tensão. Então, passo multiplicando, eu terei que a carga igual a C equivalente, que é 3 micro, vezes a tensão, que é 20, eu terei 60 microcoulomb. Então, está aqui o item B. Item C. Ele quer a carga armazenada por C equivalente. Então, C, a DDP no capacitor 1. Então, ele quer a DDP aqui, ó, no capacitor 1. Bom, o que eu tenho? Eu tenho a condição de calcular a capacitância do CC, que é a mesma capacitância aqui, ó. Se a capacitância aqui é um valor, a capacitância entre esses dois pontos aqui, em qualquer um, tem que ser o mesmo valor. Então, basta calcular a capacitância aqui no CC. Então, quem é o CC? É 6 micro. Então, capacitância CC é igual a carga equivalente no C, né? Dividido por o potencial nele. Mas olha só, a carga que passa aqui é a mesma carga que passa aqui, que é a mesma carga total. Então, a carga que passa aqui são 60. E a capacitância equivalente de CC, eu calculei que são 6. Então, fica assim, ó, 6 micro igual a carga, que é 60 micro, dividido pelo potencial de C. Passo dividindo, então o potencial C é igual a 10 volts. Então, passa dividindo, então 60 por 6, que dá 10. Se o potencial aqui é 10 volts, o potencial aqui entre eles é 10 volts, porque é o potencial entre esses dois pontos aqui.
Então, tanto o potencial do 1 quanto do 6 tem que ser de 10 volts. Então, o potencial aqui em 1 é 10 volts. Agora, ele quer saber a carga desse capacitor 1 aqui. Então, item D. Então, C1 é igual a carga no capacitor 1 sobre a DDP sobre ele. A capacitância 1, 3 microfarad, tá ali? Então, 3 micro. Ele quer a carga em 1, dividido pela tensão, que é 10, eu terei a carga em 1 igual a 30 microcoulombs. Item E. A DDP no capacitor 2. A DDP no capacitor 2 já foi calculado. Ou não? Não, eu calculei apenas a capacitância, né? Então, se eu calcular a DDP aqui, na capacitância B, que é isso aqui, tá? Se eu calcular a DDP nele, eu terei a capacitância no 2, no A e aqui também no 4. Então, item E, C, B é a DDP no B sobre, vamos colocar direitinho, para não passar, senão a gente acaba errando, tá? Então, vamos escrever a expressão matemática da forma correta. Então, que CB é igual a QB sobre a DDP B. Bom, a carga que passa em B é a mesma que passa em C. Se eu encontrei 60, então continua sendo 60. A capacitância B é 6, então 6 micro. A carga continua sendo 60 micro. E aqui eu tenho a DDP no B. É só inverter. Eu terei que o potencial em B é 10 volts. Tá? F. O F ele quer a carga do capacitor 2. Agora vamos lá no capacitor 2. A carga no capacitor 2, que é a que passa aqui, basta ter a DDP. Então, C2 é igual a Q2 sobre a DDP no 2. Mas a DDP do 2 é a mesma DDP do B. É a mesma DDP aqui, ó, que eu acabei de encontrar. Então, fica assim. C2, olhando lá, dá 2 micro. Tá bem aqui. Ó, C2, 2 micro. Igual Q2, que é o que ele quer, sobre a DDP 2, que é a mesma DDP do B, que é 10. Então, a carga 2 vai ser 20 microcoulomb. E G. A DDP no 3, que é no capacitor 3 aqui, ó. Então, a DDP no 3. Bom, a DDP do 3, você escreve assim, ó, G. É a DDP do A. Porque eu tenho que saber qual é a carga que passa aqui. E vai ser a carga que passa pelos dois. Então, a letra G,
parto do princípio que eu quero encontrar a DDP aqui nos dois, que vai ser, aí eu tenho a carga dos dois. Tá? Então vamos lá. C é igual a Q sobre V. Então eu quero a carga que passa no A. Então fica assim. CA é igual a carga que passa pelo A dividido pela tensão no A. Mas a tensão no A é a mesma tensão do B. Então, a capacitância do A, a gente encontrou aqui, que são 2 microfarad. E a capacitância do A. Então, fica 2 micro igual a carga do A dividido pela tensão no A, que é a mesma tensão do B. A tensão do A é a mesma tensão aqui, que é a mesma tensão aqui, e essa aqui que eu encontrei, que é a tensão do B. Bom, vamos ver se a gente acha a tensão do B por aqui. Ó. Que seria fácil de descobrir, né? Ó, se uma delas, vou colocar de preto aqui, se a tensão total é 20, a diferença de potencial entre os dois é 20, que seria total, a tensão de uma deu 10, a outra só poderia ser 10. Né? Porque o total dá 20, se uma já consome 20, então aqui é 10. Opa, 10. Então a carga do A é 20 microcoulomb. Mas a letra G, ele quer a tensão do 3. Ó, olha só o que acontece no 3. A tensão do 3 é a mesma, é diferente porque você tem capacitância diferente. Mas você tem a carga que é igual. A carga que passa pelo capacitor A3 é o mesmo que passa pela Q5, que é a carga total. Eles estão em série. Então, a carga em 3 é igual a 20 microcoulomb, porque é a mesma que passa pelo A, que é a mesma que passa por 3 e por 5. Então, fica assim, ó. C3 é igual a Q3 dividido pela tensão 3. O C3 eu tenho, que são 4 microfarad. Então, fica 4 microfarad é igual a Q3, que são 20 microcoulomb, dividido por V3. Passo o 4 dividindo, né? O mi corta, então V3 vai dar 20 por 4, vai dar 5 volts. E a carga 3, aqui, ó, já calculei, que é a letra H. Tá certo? Então, bom estudo e até a nossa próxima aula.